Fala pessoal, estamos aqui no primeiríssimo episódio do Além do Óbvio. E eu sou o Fábio Lima, estou aqui com o meu grande amigo Bruno Musa. Bem-vindo, pessoal. Beleza? Tranquilo? Beleza. Cara, mostra a tua camiseta aí, gostei bastante. Tem tudo a ver com o tema hoje, né? Hoje Vai o começar tema bem com o tema. é Venezuela. Socialismo é e deu errado, as duas coisas ao mesmo tempo. Consegue ter uma conjugação completa. Muito bom, muito bom. E nós estamos aqui hoje com o nosso grande convidado, que é Juan Musso, venezuelano de Caracas, consultor de risco e compliance e morando no Brasil há 18 anos. Isso mesmo. Bem-vindo, Juan. Olá, tudo bom, gente? Como vai? Beleza, obrigado pelo teu tempo. Então, obrigado. Ô, Juan, você é grande, você tem 2,30 m? 1,93. Não dá pra jogar beisebol. Eu aprendi a andar aos 9 meses porque ninguém me queria carregar. Né? Às vezes o brasileiro não entende, fica assim com dó, né? Coitado. Você vê como a dificuldade faz coisas boas, É, né? Pô, você não, aprendeu a pois andar é. com 9 meses, Oh, porra. Pois é. Bom, Cara, vamos lá. Vamos começar pelo início aí. Cara, conta um pouco como foi sua trajetória na Venezuela, como você cresceu, o que você fez e tal. E depois, se puder trazer um paralelo rápido, por que vir ao Brasil, o que te motivou a vir ao Brasil há 18 anos atrás? Bacana. A vida da Venezuela sempre foi show. E isso é uma questão que ainda tem umas saudades bem legal, né? Uma coisa que eu gostava é que todo final de semana a gente ia pra praia. Então a gente ia para La Guaira? Não, La Guaira era feio, né? A gente ia para outra que fica, chama Higuerote, fica aproximadamente 1 hora de Caracas, não? E a gente fazia prancha, não? Umas praias que ficavam do lado, né? Então a gente ficava amigos do pessoal do lado. Anos da 90 região. ainda, você tá falando? Estamos falando nos 80, 90, né? Tá. Eu Juan, sou do ano 78. E só para contextualizar, sua família era uma classe média? Como é que vocês se posicionavam aí? Eu poderia falar que classe média, Tá. média alta. Média Beleza. alta. Prainha Sim. todo fim de semana e tal. Eu acho que isso é uma questão que, assim, não sei se no Brasil existe isso, mas tem gente que consegue aproveitar isso, não? Sim, Dependendo da distância, não necessariamente você tem que ser rico para ir para a praia. né? Claro. A praia é de graça. Então, tem gente que é pobre que vai para a praia, né? Uhum. Então, isso é o lado legal de viver no trópico. Não se concordam comigo. Então, era uma vida boa. Eu gostava muito, não? Meu pai trabalhou em Petróleo de Venezuela até o ano 99, e depois foi fazendeiro. Eu ajudei muito meu pai na fazenda, quando empreendeu com a fazenda. É uma baita experiência, não? Porque é uma vida complicada, não? E assim, a gente, de certa forma, heredou uma série de más costumes, vamos falar. Existiam umas más costumes antes do chavismo. Que acontecia. Então, sim, era um país que tinha certos itens que eram corruptos no dia a dia. Por exemplo, a polícia te parava e a pessoa já estava meio preparada com uma caixinha. Dinheiro no bolso. E sim, existia aquela questão de ter mais medo do policial que do mesmo ladrão. Isso sempre existiu na Venezuela. Poderia falar que piorou muito depois, nos anos 2000, mas sempre teve esse conflito, né? Só pra contextualizar, o Chaves entrou em 1999. Exato, final de 98 a 99, isso. Então, mas sempre foi uma vida divertida, foi legal, bacana, né? Depois, quando entramos na época do chavismo, a gente conviveu um tempo, mas as coisas começaram a mudar. Então, por exemplo, meu pai se aposentou já imediatamente, obrigaram a toda a diretoria de PDVSA a se aposentar antes de tempo. Então, meu pai se aposentou no ano 99, junto a outros diretores de PDVSA, e ele começou a colocar pessoas mais políticos. E uma questão que é interessante é que Petróleo de Venezuela sempre foi de certa forma, independente, foi apolítico, né? Por mais que seja do governo, sempre teve uma independência. E só para dar um contexto para quem está assistindo, né? Você está falando da PDVSA. Petróleo de Venezuela. Petróleo de Venezuela é a nossa Petrobras aqui lá na Venezuela. É uma empresa estatal que o Chávez começou a trocar por
os Cargos empregados diretivos ali, por políticos. por políticos, exatamente. Ô Juan, assim, só pra gente pontuar aqui, a sua decisão de sair da Venezuela, então, ela foi meramente profissional. Foi profissional. Tá. Bom, é um profissional... É um profissional, assim como que a situação não estava boa. Já sentia alguns reflexos aí. O que você sentia daquela época? Como que estava a situação em termos de Eu piora? emendei uma pergunta dessa. Cara, é assim... Naquele momento. Era uma situação assim meio incômoda, não? Eu lembro que meu pai se aposentou no ano 99, mas tinha vários amigos que estavam... que continuavam trabalhando, e a gente começou a fazer as manifestações porque Chávez queria praticamente eliminar todos os diretores de PDVSA, de Petróleo de Venezuela. E aí começaram o movimento das manifestações no ano 2001. E eu lembro que eu ia com meu pai, a gente ia manifestar aí no meio de uma das sedes de Petróleo de Venezuela. E, cara, eu lembro aquela época, era até divertido, não? Porque aí chegavam os chavistas do outro lado e a gente começava com uma briga, começamos a jogar pedras de um lado para outro. Aí saiu outro carro que foi a toda velocidade, queria atropelar a gente incendiou o carro, não? Sabe, estou falando uma questão... Claro. Que vocês acham que as manifestações que teve aqui foram peanuts, não? Tô falando que a gente teve manifestação forte. Né? Raiz, né? Raiz. E teve agora, em 2017, de novo, que morreu gente e tudo mais. Né? Aí teve... sim, essa foi depois, 2017. Isso. Depois podemos falar Não, dessa. vamos chegar nela. Em 2001, a gente começou a ter essas manifestações à frente da sede. E o negócio começou a pegar uma força. E de um momento a outro tínhamos 1 milhão de pessoas no meio da rodovia. Era uma coisa impressionante. Se vocês puderem pegar algum dia o vídeo daquela época, foi uma coisa impressionante. Eu acho que foi a primeira vez que o pessoal queria tirar o Chávez do poder. E fomos assim, fizemos uma marcha para o centro. Não sabia para que era a marcha, não sei o que queriam fazer, o que estávamos esperando, se queriam linchar a Hugo Chávez e ao governo, não se sabe. Mas o pessoal foi para o centro. O que aconteceu? Tinha vários francotiradores, tinha outras pessoas lá. O que me chamou a atenção é de que a gente estava conversando e uma dessas, pum, atiraram a uma pessoa que estava a 5 metros de mim. Francotirador. Aí começou a ter uma revolta impressionante. Matou. Então imagina... 1 milhão de pessoas entrando no centro de São Paulo. Mais ou menos. As ruas são bem angostas. Essa pessoa morreu. Morreu. E morreram 37 pessoas, aproximadamente. Entre tiros entre o governo e a polícia, que era a polícia estadual, que era de Miranda, né? Era a polícia metropolitana, desculpa. Aí começaram a ter troca de tiros e a gente saiu, praticamente. Aí entraram os tanques, tentaram fazer um movimento e saíram vários generais que praticamente se oponiam com o governo do Chávez. Aí capturaram o Chávez, Chávez ficou na Ortilha. Em teoria ele tinha renunciado. Ficamos 3 dias com um governo de transição. Mas foi um governo meio... Foi algo que aconteceu meio estranho, né? Porque chegou esse novo líder, que se declarou presidente, ele praticamente fechou o Congresso, colocou seus próprios ministros. Qual era o nome? Carneiro. Carneiro. Era Carneiro naquela época, sim, Carneiro. Carmona, desculpa. Carmona Estanga. E o que aconteceu? Baduel, que era um dos militares, que era a mão direita do Chávez, ele pegou, roubou uns tanques e se foram para as favelas. E ele começou a protestar em contra desse governo. Aí o bairro desceu, começou a ter uma confusão e quem estava de presidente fugiu. Então, aí o Chávez voltou, depois de um tempo. Então, essa foi a primeira manifestação. A segunda foi o golpe o paro nacional de 3 meses. Ficamos praticamente... Todos os locais fecharam. Sabe, imagina, todas as lojas fechadas. Isso em 2001 ainda. Isso foi 2002 a 2003. Então, foi um ano depois. E a gente ficou em paro nacional durante 2, 3 meses. Tinha gente que cumpria, outros que não cumpriam, mas o primeiro mês era praticamente todo fechado. A única coisa que abria era supermercados de manhã para fazer compras básicas. Mas, inclusive, eu que trabalhava em banco, a gente tinha um mínimo processo só para manter a operação correndo.
mas praticamente todo estava fechado. Só pra contextualizar aqui, pra quem não sabe, eu e o Fábio, a gente foi pra Caracas agora, foi minha terceira vez, eu tinha ido em 2007, 2009, fomos agora, inclusive vai sair um documentário com o Brasil Paralelo, que vai estar disponível na plataforma deles agora no começo de maio. Vamos deixar o link aqui para quem quiser assistir, né? Quando lançar, provavelmente a gente edita e põe o link. Dentro do Brasil Paralelo. E aí nessa nossa ida à Venezuela para fazer esse documentário, que a gente ficou quase 10 dias, sei lá, 9 dias, 8 dias, alguma coisa assim lá, a gente rodou todos esses lugares. E teve tem um país, que eu vou deixar aqui na surpresa de cada um para imaginar, que aconteceu uma coisa semelhante. Vou contar o que aconteceu na Venezuela rapidamente, aí você fala e aí vocês tentam adivinhar qual país aconteceu isso. Em 92 o Hugo Chávez foi preso, né? Me corrija as datas aqui. No ano 92, sim. Em 94 assumiu um presidente que indultou o Chávez e liberou ele da cadeia. Em 94. Rafael Caldeira, isso. Rafael Caldeira assumiu e liberou o Chávez. Em 94. Em 99, esse mesmo presidiário que foi indultado assumiu como presidente. Perfeito. Aconteceu alguma coisa num país aqui pertinho. A mesma coisa que o cara saiu da cadeia com uma coisa estranha que ele saiu. Na América do Sul. Na América do Sul, um país grande, e se tornou presidente também. E tem uma frase que o Fábio falou lá, que uns venezuelanos repetiram pra gente, que a gente sempre perguntava, né? O Brasil vai virar uma Venezuela? E o ponto era, no dia a dia, pouco muda. Mas quando você olha 10 anos, tudo mudou. 10 anos adiante, tudo mudou. Radicalmente. E muito desse passo a passo que você falou, dessa política de tirar diretor, colocar político, no Brasil acontece, hein? Eu como economista, eu não acho que o Brasil se torne uma Venezuela por vários fatores. A internet é um deles, a população é diferente de 2023, de 99, mas a gente pode caminhar mais próximo ao apismo, né? De qualquer maneira. Nossa, enfim, a matriz econômica é bem diferente. A matriz econômica também. Eu acho que é diferente. A pauta industrial do Brasil hoje é diferente do que era da Venezuela, muito dependente de commodities, do petróleo, né? Mas enfim, só para contextualizar, nesse ponto aqui em 2002, quando você falou desse paro nacional, foi quando, após a vitória do Hugo Chávez contra esses empresários fazendo essa greve nacional, né? Foi, ao que eu sei, foi quando começaram as expropriações. E aí a coisa começou a piorar. As expropriações tinha antes. Já tinha antes? Ele já estava começando com as expropriações. No ano 2001 já tinha expropriações. E ele fazia a cadena nacional e falava Fazenda San Jacinto, exprópria-se, e fazia como um tipo de festa, não é? É a mesma coisa com discursos à la Fidel Castro, né? Que durava horas, assim, não é? Mas assim, na época do paro petroleiro, quando a gente fez as manifestações, ele chegava com um papel, né? E colocava todos que ia demitir. Então, Pedro Pérez, com um apito, não. Para fora! Calle. Cartão vermelho, saía o cara. E transmitia. Fazia um teatro disso. Fazia um teatro. Estou falando do ano 2001, né? Não, imagina a banana, o país onde a gente estava morando, né? Eu li muita coisa sobre o Chávez, assim, uma coisa é fato, né? Ele tinha o seu carisma. Ele, de certa forma, quebrou o sistema também, porque ele foi um cara que, no início das pesquisas lá, eu vi que ele era até ridicularizado, era o quinto, sexto das pesquisas, e acabou ganhando. Então ele veio para quebrar um pouco do que estava acontecendo ali, que tinha muita corrupção e tal, não sei o quê. E ele foi eleito com... Era um tipo de outsider. Apoio popular relevante, né? 58%. Não, foi grande o né? apoio. Mas sim, era um cara carismático. Não? E ele mudou a Constituição, né, Bruno? Líder, né? Pro lado do mal, mas... Para o lado do mal, do lado do bem, era um super líder. Não? E conheço gente que conhecia ele. Teve uma amiga minha que... Ela foi para a Embaixada do México, puxa, ele estava recém entrando no ano 99. E ela conhecia o pessoal da Embaixada do México da Venezuela. Ela foi convidar um jantar um dia. Estava Chávez, estava a Michelena, que era praticamente o braço direito ao começo. Ele foi quem promoveu o Chávez, basicamente. E aí chegaram os mariachis, aí saiu o Chávez e começou a cantar com os mariachis, não? Que era uma coisa... Sabe? O que eram os mariachis? Mariachis são cantores mexicanos. Tá. Os da violinha. Os que usam um chapéu grande. Vale. Então, essa é uma música típica... Bigodinho modesto. Mexicana, o caribenho. Aí, né? Mas lembra que
a gente tem muito relacionamento, muita proximidade com os países da América Latina. Então, por exemplo, a gente gosta muito de mariachi. Então, mas ele cantou ao vivo à frente de todo mundo com os mariachis. Não, isso é uma coisa que Impacta. não é? Claro. Então, Isso sim, já ele eleito. recém-eleito. Tá. Então ele tinha muito esse carisma, assim, né? Tinha. E ele mudou a Constituição logo na sequência, né? Ele tentou mudar a Constituição, exato, na sequência, no ano 99 e 2000. Então era uma questão que entrou em papel, porque às vezes a gente tem que verificar, será que vale a pena, não vale a pena mudar a Constituição? E ele estava com aquela ideia de fazer uma democracia, como chama? Participativa e não representativa, que é essa diferença que temos aqui. Aqui o Congresso toma a decisão de praticamente tudo. Na Venezuela, para impeachar uma pessoa é por meio de votação. Então, mudaram muitas questões nesse processo. Uma delas é que ele colocou o mandato dele como sem prazo final, né? Na mudança Isso foi da depois. Constituição, né? Isso foi depois. Em teoria era reeleição. Reeleição ilimitada. É ilimitada. A começo era reeleição 2 vezes. Depois aí fizeram Então, ele mudou. Ele Depois mudou. mudaram. Aí não sai. Aí não sai, exato. Mas ele tinha, e a gente percebeu isso lá, e é compreensível. A gente tem que entender, todo mundo sabe o nosso posicionamento aqui, e a gente tem que entender que isso em 99 eram outros tempos. Sim. Em que, da mesma forma que o Lula, no primeiro mandato dele em 2002, ele assumiu aqui de uma maneira, hoje é completamente diferente, né? Naquela época, era, digamos, o semideus. Sim. Né? O Chávez também, porque esses líderes adoram se parecer com o pai dos pobres, o pai da causa justa. É claro, eles precisam se vender assim para se elegerem. Isso é historicamente um político que fala em nome dos pobres, ele quer tentar se eleger. O Juan, assim, pra gente dar uma contextualizada para quem tá assistindo, né? A Venezuela não é muito conhecido por muita gente, mas ela já foi o 4º país mais rico do planeta em PIB per capita, né? Uma potência petroleira e tal. E quando o Chávez assumiu, com a proposta de trazer mais igualdade e tal, diminuição de diferenças sociais e tal, ele até conseguiu nos primeiros anos ali algum resultado, mas isso não se sustentou. E hoje a Venezuela, ela é um dos países mais pobres, talvez o mais pobre da América Latina, não sei, com mais de 90% das pessoas abaixo da linha da pobreza. Cara, o que deu errado? Como que você, como venezuelano, conta essa história? Tá, só para corrigir um pouco a questão do Chávez, não? E por que ele cresceu nesse período de tempo. Nos anos 90, teve uma iniciativa que chamava Apertura Petroleira. E meu pai também participou justamente nessa época, né? Que era basicamente... Bom, PDVSA era uma empresa completamente fechada e muito conservadora. E aí eles tomaram a decisão, olha, se a gente vai crescer, vamos ter que abrir. E eles que começaram a fazer? Começaram a licitar terras com probabilidade de petróleo. Então, basicamente, ele trouxe seus concorrentes a investir nas diferentes terras. Aí entraram Shell, Chevron, entraram várias empresas a montar na procura de petróleo e a fazer a exploração de petróleo. O que aconteceu naquela época? O barril de petróleo estava em menos de 10. Sabe, praticamente estava muito baixo. Quando o Chávez chegou, basicamente a gente tinha todo o colchão aberto, ou seja, estávamos produzindo, mas o valor era muito baixo. Esse é um problema do petróleo, que o fluxo do petróleo cai e sobe. Não? Dependendo da guerra, o petróleo sobe. Né? É irônico, mas, por exemplo, o venezuelano, o petróleo de Venezuela torcia por uma guerra, porque quando a guerra sobe, explodia. Né? Então, naquela época dos anos 90, o petróleo estava baixo. Quando o Chávez entra, ele começa a combinar com a OPEC, a cortar praticamente a produção de petróleo, e cortou de zero e o petróleo começou a subir. Então, o Chávez teve uma bonança durante o período de 2000 que o petróleo chegou a $100. Isso a gente nunca imaginou que ia chegar a esse nível. E eu cheguei a ver que mais de 90% do PIB da Venezuela vinha do petróleo. Pô, aí estourou.
praticamente. A única época, a época quando tivemos a melhor, assim, como que a época quando a gente vendia mais petróleo alto nível, era durante os anos 70, final dos anos 70, o petróleo chegou a 40. E para a gente isso era muita grana. E essa era a época que chamavam da Venezuela Saudita, não? Que virou um país meio novo rico nesse sentido. Sim. Né? Quando a gente dá esse cenário da Venezuela hoje, né, 90% da população abaixo da linha da pobreza e tal, cara, é um colapso. E aí, para qualquer brasileiro aqui, a gente testou isso e fez essa pergunta, como a gente tinha ido para Cuba recentemente, perguntava para qualquer brasileiro aqui se o brasileiro via a Venezuela mais próxima de Cuba ou se ele via mais próxima do Brasil. E Juan, a resposta era unânime. Todo mundo, pelo menos no nosso círculo aqui, via que a Venezuela era muito parecida com Cuba. E a gente discorda veemente disso, depois que a gente foi. Que a Venezuela é muito mais parecida com o Brasil. Tirando a questão do governo e das censuras e tudo mais. Mas estou falando do aspecto socioeconômico. Realidade socioeconômica, exato. É que Cuba é uma ditadura. E foi uma ditadura, sabe, era um governo militar onde fuzilavam as pessoas. E durante muito tempo foi uma ditadura bem rígida. E está 40 anos na frente da Venezuela, né? Porque a Revolução Cubana foi em 59, Chávez assumiu em 99. Mas assim, era um governo que fuzilava. No caso da Venezuela foi uma ditadura que não chegou a ser ditadura, existe uma anarquia total, todo mundo faz o que quer, tá? Porque existe uma anarquia, não sei se vocês perceberam no dia a dia. Então não parece uma ditadura em si, você vê o mesmo policial, a bota suja, ou não tem bota, sabe? Você vê a decadência das pessoas, não? Então, não é uma ditadura como clássica. Você pode... Clássica. Não? O Luiz Vicente falou isso pra gente, dono da Data Analysis, que você deve conhecer ele lá. Ele falou isso pra gente, não dá pra dizer que é uma ditadura clássica, no sentido clássico. A gente foi pra lá e mostrou as mazelas, a gente não faz isso na China, né? Assim, isso, espero que não me aconteça nada, mas eu cada vez que ia pra Venezuela ia votar. E depois da eleição eu ia manifestar. Eu manifestava, e até mesmo os militares a gente falava, você vai manifestar, dá a voltinha aí que a gente está batendo aí, ok? Sabe, tem uma questão meio bizarra no dia a dia. Mas não é uma ditadura como vocês imaginam. Você pode ir e xingar, falar em alto que ninguém vai dar bola, não? Eu acho que existe hoje em dia mais indiferença que uma questão política de silêncio, né? Da população? Da população. Ao mesmo tempo você vê na TV, não existe nada de política, não? As pessoas que... Descrentes. As pessoas que assistem política têm que ser via YouTube. Aliás, tem YouTube, tem acesso ao YouTube, as pessoas conseguem ver informação. Então, E assim, não tem, no caso da ditadura clássica, o cara, primeiro que em Cuba, por exemplo, você não pode ter um partido de oposição, é proibido por lei. Na Venezuela já existe. Por outro lado... Mas não está configurado como partido, o Voluntad Popular não está classificado como partido. Não. Lembra que a Maia falou pra gente? Não. E de certa forma eles dão liberdade para os caras usarem o microfone, criticar à vontade, mas nas entrelinhas inviabilizam as candidaturas alheias, né? Fecham rádios, né? A gente viu que nos últimos 5 anos fecharam mais de 300 rádios na Venezuela por motivos... Quaisquer. O cara usou uma caneta azul e era vermelha. Tudo bem que eu tô forçando a barra aqui, mas motivos desse nível, assim, injustificáveis. Então, assim, eles atuam de uma forma a inviabilizar a oposição, mas não no modelo clássico, né? Vou te fuzilar. Não vai fuzilar, mas vai dar um jeito de perpetuar no poder. É o que acontece lá, né? Sim, exatamente. E qual que é a percepção dos seus amigos brasileiros quando te perguntam de Venezuela? Cara, essa é uma boa pergunta, né? Porque eu achei que fosse muito pior do que a situação que eu encontrei, pelo menos em Caracas. Que eu vi que em Caracas existe um outro lado. Assim, às vezes falou de brincadeira, não? Eu antes ia pra balada, a menina achava que eu era estrangeiro, não? Por meu sotaque. E você da onde? Se eu falar de Reykjavik, eu ganhava aí. Não, sou da Venezuela. Você ganhava. Reykjavik você ganhava mesmo. Mas na Islândia. De onde? Não, na verdade, eu sou da Venezuela. Ok, que legal. não, brincadeira. Mas
assim, tem pessoas que me perguntam, não, como como eu saí. A verdade é que falta muita informação. Muita. As pessoas não entendem o histórico da Venezuela. As pessoas não sabem que existe muita... É algo bem parecido. Não sei se vocês sentiram que se sentiam como um mini São Paulo, né? Se você vai para os Palos Grandes, você acha, puxa, Palos estou em Higienópolis. Palos Grandes, Altamira, ali... Vocês acham que está em Higienópolis. Pô, sabe? A gente foi num restaurante japonês, que eu não sei se quanto tempo faz você não vai pra lá. Um restaurante japonês, você vê toda Caracas de cima. Cara, eu mandei assim um vídeo pro meu pai foi comigo. Meus pais foram comigo da outra vez pra Venezuela. Ele falava, cara, só acredito que é você me mandando esse vídeo. Então, as notícias chegam muito distorcidas do que está acontecendo lá. E tá acontecendo um movimento que não é porque o governo se tornou bonzinho ou preocupado com o bem-estar. Ele se viu na obrigatoriedade de fazer minimamente algumas concessões à iniciativa privada, porque o país tinha afundado na escassez de alimentos, de medicamentos, de tudo. E o PIB da Venezuela caiu 75% desde 2013. Estatisticamente, quando você cai 75%, você tem uma melhoria. Essa melhoria é tão grande, dado a tua base estatística ser tão baixa, que parece que você está vivendo um boom mesmo. Então, sim, em alguns lugares, parecia que a gente estava... É o que você falou, Palos Altos, né? O Palos Grandes, né? Os Palos Grandes. Os Palos Grandes. A gente estava ali, cara, a construtora subindo prédio, quando você olha, você fala, eu tô num bairro de São Paulo, ou eu tô num bairro de Miami. Aí você anda um pouquinho, você já vê uma outra realidade. Então, sim, né? E isso contrasta com o que você... Isso vai em linha com o que você falou, que eu realmente acredito. Não tem nada a ver com Cuba. Cuba é um país comunista a vida inteira, que não tem nenhuma semente de completamente capitalismo miserável. E nenhuma semente. Todo mundo miserável. Venezuela Caracas. Caracas. Caracas é igual ao Brasil, com um nível de pobreza muito maior e um governo muito mais autoritário. Caracas, porque se você vai para o interior, Maracay, Maracay montando. É que Maracay são cidades ainda grandes, são cidades industriais, mas, por exemplo, Higuerote, onde eu ia para a praia, que fica perto, você vai perceber que é uma coisa meio bizarra. Por exemplo, tem, pelo menos em uma estrada de, posso falar, 80 quilômetros, tem pelo menos umas 30, 40 blitz, porque é um lugar super perigoso. Aí você chega em Higuerote e você vê tudo que está deteriorado, que está faltando água, você vê os prédios que eram lugares turísticos que estão decaídos, né? Agora, se você vai mais para o interior, vai para o lugar das antigas fazendas, mesmo, isso deve ser o terceiro mundo, deve ser Vietnã. Então, sabe, não dá para comparar, por exemplo, Caracas, Puerto La Cruz, Valência. Por exemplo, meu tio mora nos Estados Unidos e quer voltar para Valência. Ele tem sua casa lá e ele quer voltar. Ele está achando os Estados Unidos caro, já está cansado de morar ele mora em Winston-Salem, não? Ele é médico lá, mas ele já meio cansou. Sua filha mora em Portugal. Tem uma condição boa de vida. Ele tem. E boa. ainda assim quer voltar para Venezuela. Ainda assim, ele dava aulas aqui no Brasil. Sabe, meu tio é um ortopedista conhecido e ele inclusive dava aulas aqui no Brasil. Ele quer voltar para Venezuela. Ele tem uma boa qualidade de vida na Venezuela, de certa forma, em Valência. Agora, se vocês vão para o interior, o negócio vai mudando. E assim, e vai mudando dependendo do ano. Em 2017, eu senti que o negócio estava mal você em Caracas. Você foi pra lá nessa época? Na época da escassez, você chegou aí pra lá ou não? Eu fui assim, 2013, 2017, 2018, e sempre fiquei tempos grandes, assim, mês e meio, né? E a última vez, 2019, 2020, não conseguia sair porque não tinha passaporte. Eu entrei com passaporte peruano e não me queriam deixar sair, cara. Então, eu saí, inclusive me deu uma, como chama, uma paralisia facial, imagina em Caracas, né? Eu fui mergulhar e me deu uma paralisia por uma infecção, eu estava com a cara roxa que assim, não é? Aí tive que sair da Venezuela 4 de fevereiro, 5 dias depois me deu Covid. Não, mas nesses anos da escassez em que não tinha comida, você tava lá? Tava. E essa vez, em 2017, eu fui de carro desde Boa Vista até Caracas. E era uma situação super engraçada, não? Tinha umas questões que eram bizarras. Por exemplo, no interior da Venezuela,
eles me trocavam o bolívar por dinheiro eletrônico, sabe? Mas como faziam? Você tem 100 se você tem 100 bolívares em dinheiro em espécie, eles me davam 200 em eletrônico. Eles me transferiam minha conta em eletrônico 200. Não tinha um mercado paralelo de dinheiro em espécie. Como que não tinha dinheiro em espécie, tá? Chegou uma situação que as pessoas te compravam dinheiro a mais. Ele Cara, valia muito a mais mesma pela demanda. moeda. A mesma moeda. Era de loucos isso, Que né? louco. Que provavelmente ele ia vender essa espécie mais caro do que os 200 que ele depositou para ele. E oficialmente não era aceito o dólar. Então, por exemplo... Hoje você é tudo dólar. Agora é todo dólar. Tudo. Mas assim, meu irmão ficou em um estacionamento, não conseguia sair porque não tinha dinheiro em espécie para pagar. E o estacionamento não aceitava cartão. Aí ele foi para o banco, tentou sacar dinheiro, mas o banco não te dava dinheiro em espécie. Então ele se ferrou. Ou Tive seja, que ir a buscar ele. por conta dessa escassez, o dinheiro em espécie valia muito mais do que o dinheiro digital, né? Que é a mesma moeda, mas... E era uma questão assim, as pessoas falavam, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de que não tem dinheiro, sabe? Não existe o dinheiro. Você sabe é que a uma gente... falta de recurso, cara. Você sabe que a gente viu isso lá com o dólar agora. Por exemplo, a gente foi pagar conta lá que deu tipo 32 dólares. Cara, o restaurante, a gente dava 50. 30 dólares, o restaurante não, dava 50, o cara tinha 20 dólares para te voltar, mas ele não conseguia fazer o troco para os outros 2 dólares. Você vira um matemático, sabe? Aí você chega a uma padaria e começa a ver o cálculo, ok, eu tenho 15 dólares em que vou gastar. 15, 20, ok, 3 pirulitos, meio presunto. Porque tem escassez do bilhete. Claro, porque você sabe que quanto dinheiro eles vão dar, ok, eu acho que eles vão ter trocado de 5, me vão dar 2, ok, se não, comprou 3 caramelos, 5 balas, sei lá. Olha que louco, mano. Aí a gente pagava a conta, tipo, 30 dólares em dólar, e os 2 dólares que faltava, a gente ia e passava o cartão em bolívar. Tipo... Porque os caras não tinham bilhete para dar ali de troco. E a gente percebeu também o comportamento nos estabelecimentos, que os preços eram sempre múltiplos de 5, já para facilitar troco. Para evitar o problema. Claro. Tinha uma situação em 2020, qual o problema grande que aconteceu? Como que começamos a ter todas as sanções, muitas pessoas que tiraram dinheiro para fora começaram a trazer o dinheiro para dentro. Por isso que vocês veem muita obra. Sim, sim. E o que aconteceu? Tem muita gente lavando. Eu não sei se a palavra é lavar, porque lavar. já como que todo ilícito lá, praticamente, todo o mercado ilícito. Então, de certa forma, todo mundo lava, não? Então, o que acontece? Esse pessoal estava trazendo dinheiro de volta, mas como que estão sancionados, eles não têm dólar, eles tinham euro. Então, em 2020, eu conseguia trocar o euro com dólar ao mesmo valor. E por que eles estavam trazendo de volta? Porque estavam sancionados, então estão sendo procurados internacionalmente. Então, em vez de, por exemplo, um familiar de Maduro que está sancionado, está na lista de sanctions americana, ou está sendo buscado, em vez de ter o dinheiro na Europa, eles traziam dinheiro de novo para a Venezuela e construíam um prédio. Ou importava, traziam alguma que outra questão para cá. Por isso que vocês veem que existe como um tipo de economia bizarra hoje, né? Eu te provoquei com essa pergunta porque a gente ouviu isso lá, inclusive do Luiz Vicente. O Luiz Vicente do Data Analysis, que contou que estima-se hoje que os venezuelanos têm 450 bilhões de dólares nos Estados Unidos. E pelo medo de ser sancionado pelos governos de fora da Venezuela, Estados Unidos, por exemplo, eles passaram a puxar, que é exatamente o que você falou, Você e falou injetar 450 dentro... bi. Isso. Sabe quanto é o capital do sistema financeiro na Venezuela? 35 milhões. É inexistente. Esse mesmo Luiz Vicente falou um negócio interessante pra gente. Nos últimos anos, a Venezuela chegou a ter um orçamento de 120 bilhões de dólares. Hoje o orçamento do país, para quem não tá nos ouvindo, o orçamento é o que o governo tem para gastar naquele ano, né? Hoje o orçamento da Venezuela para esse ano são 9,5 bilhões de dólares. Tá? Que louco. A Chevron, americana de petróleo, voltou em novembro do ano passado para a Venezuela. Estima-se que esse ano ela vai ter, com exportação, uma receita de 8 bilhões e meio. Então imagina, uma única empresa exportando petróleo de um país que está com as empresas sucateadas, estima arrecadar 8 bi e meio. O orçamento do país é 9,5. Olha como o país está deteriorado, que é o que você falou, o sistema com 35 milhões... Assim,
tá largado as traças. Isso né? vai ajudar a pagar a conta dos chineses, dos russos Claro. e dos iranianos. Lógico. Que essa Óbvio. questão irônica, não? A Venezuela deve à Rússia, deve à China. Claro. E aí eu te interrompi disso, né? Que você estava falando dos 450 bi de dólar do venezuelano que estão lá fora. E por conta do medo da sanção e mais, o governo começou a fazer essas mini concessões aí à iniciativa privada, eles estão trazendo e conseguem lavar o dinheiro mesmo, né? Construindo prédios, por isso que você vê um Estão monte de injetando prédio. lá dentro, porque o cara vai pegar esse dólar e vai pôr onde? Ele não vai pôr no banco, né? Não, e abriram uma concessionária Ferrari lá. Então, Agora ele está foi em preso. problema. O dono foi preso. Nós visitamos essa concessionária. E Conseguimos ela, gravar lá dentro. A moça que nos atendeu falou que eles estão lá, sei lá, 60 anos. Eles já estão lá faz muito tempo. E a concessionária Ferrari... Venderam 23 Ferraris nos últimos anos. em Caracas. E assim, o que é óbvio pra galera, né? Que tá assistindo aí. Pô, Venezuela é um país que tá deteriorado economicamente e socialmente. São 7,5 milhões de pessoas que fugiram da Venezuela, né? Inclusive, isso tem um impacto maior até do que a própria guerra da Ucrânia. Ou seja, a gente veio que qual que é o poder de destruição de um governo socialista, né? É maior do que uma guerra. Do que uma guerra. E isso é meio óbvio aos olhos de todo mundo, principalmente dos brasileiros e tal. Mas o que é além do óbvio? O que surpreendeu a gente? Chegar em Caracas e ver que tinha essa vida, cara, de rico. A gente comeu tudo que a gente queria comer, a gente frequentou lugares top. Óbvio, a gente subiu favela também, a gente tentou explorar todos os lados da situação da Venezuela. Mas, Juan, me chamou muita atenção. Eu fui numa rede de farmácias lá, aquela Farmatodo. Cara, bate de frente com... Parece que você tá dentro de um Walgreens nos Estados Unidos. Isso agora. Agora, claro. É recente isso. 2017 era... Escassez, né? Era escassez. Cara, em 2017, porque eu fiquei lá um tempo, eu demorava pelo menos 5 dias para obter 70% do que da minha cesta, por exemplo, de uma cesta básica. Então não era uma questão fácil. Então aí tinha grupos de WhatsApp, não? E as pessoas falavam: temos papel higiênico em tal lugar. Então as pessoas compra para mim. E buscavam papel higiênico. Não era comprar para mim, porque você tem uma quantidade. O cara queria comprar para ele também, né? Não, é claro. E eles só te vão vender todo, não? Aí você comprava uma quantidade limitada. Então a pessoa começava a substituir, por exemplo, toalhas úmidas. Era algo meio bizarro. Nós ouvimos de uma venezuelana, amiga nossa, inclusive, que... Ela morou 10 anos aqui no Brasil e voltou para Venezuela. E ficou... Ela contou de episódios que ela ficou 3 meses para conseguir comprar absorvente. Sim. E tinha dias específicos que ela poderia ir na farmácia para buscar tudo que ela precisava. Ou baseado seja, no baseado no documento dela. Era tipo um CPF. Sim, dependendo do grupo, não? Tinha pessoas que, por exemplo, eles combinavam. Quem tinha dólar afora, conseguiam viver. Conseguia. Então, aí eles combinavam com outras pessoas, mandavam um container cheio de coisas de fora, não? E aí conseguiam sobreviver e às vezes vendiam um estoque para fora, não? Mas não era uma situação boa, não. Eu lembro que, cara, estávamos em 2017 e eu queria... Minha mãe sempre gostava de prosciutto de Parma, não? Esse tipo de coisa, não? Aí eu fui para um lugar onde vendia coisas importadas. Eu lembro, em 2017? 2017, não? Então, claro, é uma pessoa que comprava importada e praticamente vendia em dólar, né? Aí o cara... Era tudo meio clandestino, mas tudo era meio clandestino lá naquela época, né? Aí tinha uma pessoa que estava à frente, o cara de terno e gravata, e ele falou: olha, quanto é o seu quilo de salame, que é mais barato que o prosciutto de Parma. Olha, o quilo está em $10, sei lá. O cara falou: que? Cara, se eu ganho praticamente $5 ao mês e você está vendendo esse negócio a $10, para mim era super barato. Sabe? Porque eu ia pedir, sei lá, 20 gramas, 200 gramas, sei lá. E o cara começou a chorar na minha frente. Eu até senti dó e não sabia o que fazer, não comprei nada. Você imagina que depois a filha falou: me dá 200 de prosciutto de Parma. E esse dia a dia era assim, não? Eu lembro que
estava no mercado, eu ia com minha mãe, íamos para o mercado público a comprar peixe, essas coisas aí que aí dava para conseguir, mas tem mais fácil acesso. Tinha uma senhora que não tinha dinheiro, o cartão não passava, não tinha... Cara, eu ficava e eu passava meu cartão. Sabe, é uma questão que dava dor mesmo. E deve ser muito triste você ver, assim, os seus hábitos de consumo, especialmente as pessoas que são mais de idade. Você tem um hábito de consumo ali, isso vai deteriorando numa velocidade tão rápida que o que o cara costumava comer no, sei lá, 2, 3, 6 meses atrás, já não consegue comprar mais, né? A gente visitou o apartamento de uma professora que a gente entrevistou. E ela contou que ela comprou o apartamento dela há 17 anos atrás por $450 mil. E diz que, aí ela contando, mês passado venderam um aqui no mesmo prédio por $120 mil. Tipo, 17 anos depois. Uau. Não, é uma questão meio bizarra. Em 2017 tinha uma amiga minha, era professora de uma boa faculdade, e ela praticamente ganhava 2 frangos. Ali, literalmente, eu consigo comprar 2 frangos com meu salário. Era funcionária pública? Não. Universidade privada. E era melhor, sabe, a universidade privada mais cara da Venezuela. Ganhava 2 frangos. Essa mesma professora... Bom, a gente tá dando vários spoilers do filme aqui, mas isso tá tudo no filme. Essa mesma professora que falou que é privilegiada porque o marido é dono de uma lavanderia industrial. Ela viu professoras... da faculdade que começaram a faltar, porque ela dá aula em faculdade pública. Quando foram ver, a mulher tinha morrido na casa dela, de fome, e foram descobrir alguns dias depois. Isso é um negócio violento. Né? Eu, com o negócio da Covid, passamos por uma situação meio complicada. Não? Minha tia-avó morreu, e a gente acha que foi de Covid. Não? Ela já estava veinha, tinha 96 anos de idade. Ela faleceu e não conseguiam pegar o corpo. E não era uma questão de dinheiro, é que não conseguiam pegar o corpo. Ela ficou 5 dias, praticamente tiveram que mumificar ela. Meu Deus. Por que não conseguiam pegar o corpo? Porque estava... É que a gente não vê os resultados, mas parece que não tinha a morgue, o grupo médico não conseguia, não dava abasto. Ah, tá. É uma situação... Por conta do volume de pessoas que estavam morrendo e tal. Não tinha serviços. Sim. Eu vejo hoje. Hoje a gente foi visitar lá e gravamos, fomos visitar coworks, onde funcionam redações de jornais em shoppings de classe média, em que a gente lavava água à mão no balde, assim, porque não tem água todos os dias em Caracas, então eu imagino fora, né? Eu acredito. Fácil. Poderia acontecer. Fácil. Não, aconteceu com a gente agora, Sim. Faz 10 dias. Então... Não, e em lugares assim que você acha que são mais... você dava descarga com o balde, assim, ó, obviamente. Né? Então... Mas sabe uma coisa que me marcou muito? Às vezes, a gente... eu acho que viajar é uma das coisas mais ricas que tem, porque nos dá esses insights, né? Aqui no Brasil, a gente entrou há um tempo nessa discussão de esquerda-direita, né? Uhum. Esquerda, direita, isso e aquilo. Quando no Brasil também tudo é muito novo ainda, né? Você pensa que até a primeira eleição que o Brasil teve foi em 89, né? Depois do governo militar. Então é tudo muito novo ainda, né? Só nesse período já foram 2 impeachments e tal. Eu percebi que essa discussão esquerda ou direita ainda está muito longe na Venezuela. Ninguém mais acredita que aquele governo é de esquerda ou de direita, não tem nada a ver com aquilo. Aquilo lá são autoritários malucos. Igual como você caracteriza? É que a pessoa já perdeu a paixão. Exato, exatamente. É aí que eu quero chegar. Na minha opinião, qualquer tipo de governo autoritário, ele vai sempre se passar por de esquerda. Porque, obviamente, é um discurso mais bonito de ser vendido. Ele não pode se tornar autoritário de outra forma. Ele vai lá, como você falou do Chaves, abraça a senhora, ei, la negrita, toma uma casa aqui e tal. Só que as pessoas já estão descrentes disso. Então esse papo esquerda ou direita, eu olhei e falei, não é isso. Não é isso. Ponto. Na Venezuela ainda é muito atrás disso. Será que a gente vai ter que eternamente conviver com esse governo autoritário desde que ele nos deixe viver pelo menos? Ou não? Você vê algum tipo de mudança? Primeiro, você concorda com essa visão? Parcialmente. Eu acho que quando eu cheguei ao Brasil, que para mim foram coisas engraçadas. Não? Em primeiro lugar, eu achava que o Brasil estava nos anos 80. E por que nos anos 80? Porque
você tinha muito controle de produtos. Por exemplo, os carros que estavam aqui eram carros desfasados. Não? Totalmente. E para mim era, puxa, todo mundo tem carro pequeno aqui, né? Claro, e também a gente estava na capital da gasolina, então tínhamos um Maverick, aquele carro que parece uma lancha. Fazia 2 km por litro e tudo bem, né? E a gente não dava bola nisso, a gasolina é de graça. Foda-se, né? Então tinha umas questões completamente diferentes. Mas uma questão que me chamava muito a atenção é que aqui tinha muita indiferença com a política. Na Venezuela, eu sou também de família peruana, política era uma questão que gera briga em toda a família. E Já assim, era um tema. Estava aqui a semana retrasada em Lima, fui com minha namorada. Cara, e assim, a gente se começa a trocar ideias e é meio briga assim, que o pessoal fica um pouco temperamental quando falamos de política, não? Ela testemunha disso, que ela até ficou um pouco assustada, né? Então, eu sinceramente, na minha sensação, inicialmente, eu acho que não tinha muito esse envolvimento de política. Aí depois, pouco a pouco, foi crescendo. Eu acho que a causa do Lava Jato, nesse período, as pessoas se começaram a envolver mais. Mas, inicialmente, o pessoal estava falando, Lula... Bom, mas Lula está dando follow-up ao governo de Fernando Henrique Cardoso, então estamos bem. Não gosto de Lula, mas tudo bem. Essa era a mentalidade que existia naquela época. Não era uma... Não existia essa rixa forte. Não. Mudou essa é a minha muito, opinião né? pessoal. Total. Não era uma pauta. Em câmbio, eu ia para Venezuela, as pessoas não entendiam porque eu queria ir à Venezuela votar. E meu chefe, mas por que você vai votar? Por que não justifica? Não preciso justificar, é que eu quero votar. E por que você não fez, não mudou tua inscrição para Venezuela, para o Brasil? Porque eu quero votar na minha prefeitura, onde mora minha mãe, e para mim é bem importante votar lá. Então eu financei como 10 viagens indo a votar. Sempre perdia. Mas pelo menos eu tentava votar. Não, eu acho que era uma questão importante, né? E isso não existia cá, não? Inclusive hoje, com a questão de direita e esquerda, tem gente que é super bolsonarista, mas foram para a praia. E não entendo, não entendo. Sinceramente, eu não entendo. Parece que existe ainda muita indiferença. Desculpem, não. Essa é uma crítica que eu tenho do Brasil. Eu concordo com você. Eu amo o Brasil, adoro o Brasil, eu me sinto mais brasileiro. Fica tranquilo que você não vai ser cancelado, Juan. Fica tranquilo. Não tenho esse tamanho amor mais assim também não pelo Brasil, viu? Eu não tenho mais tamanho esse amor que você está falando. Eu tenho e sou orgulhoso do Brasil, sinceramente. Eu sou orgulhoso. Isso é uma questão que eu fico feliz em morar no Brasil e eu, de certa forma, eu fui acolhido cá, né? Não, claro, e eu gosto muito. Tanto que todas as vezes que eu morei fora, eu sempre quis voltar. E continuo não querendo ir embora. Você sempre quer voltar. É uma Você coisa sempre assim. quer voltar. É tua casa, teus amigos, é tua raiz. Mas o meu ponto é justamente, eu não sei mais se é o pedaço de terra ou se são as lembranças que você tem aqui. E eu tô mais pra achar que são essas lembranças, entendeu? E essas lembranças... Pode ser, cara. É uma questão... Se fazem aqui nesse lugar. Eu sou também peruano, não? Eu estava lá em Cusco, né? Um lugar lindo, com umas montanhas, mas é um lugar bem bacana. Mas eu queria voltar para São Paulo, não sei porquê, mas eu estava assim com minha saudade de Xambinha. Eu gosto de São Paulo. Eu gostava de meu boteco. Cusco é mais tranquilão, né? Eu não conheço Cusco. Agora tem manifestação. Tá forte a coisa lá, né? Tá forte a mas coisa lá. Mas essa é outra história, esse é outro papo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você, se houvesse uma Venezuela mais estabilizada hoje, né, diferente, se houvesse uma reviravolta, você, Juan, depois de 18 anos no Brasil, pensaria em voltar? Isso é uma boa pergunta. Boa pergunta. Eu me senti tentado bom, pelo menos em 2007, 2008 me senti tentado. É que tem coisas que são bacanas. Sabe, você tem amigos, tem tua família. A tua história, como a gente tava falando Minha agora. mãe mora lá. Minha mãe, meu tio mora lá. Meu tio é como meu segundo pai, não? Meu pai faleceu há 9 anos, não? Mas tenho história lá, tenho família, tenho amizades ainda lá que continuam vivendo lá. É o lugar onde você beijou por primeira vez, tua primeira namorada. São essas lembranças que eu falei que eu tenho daqui. São essas lembranças que eu tenho daqui, que é isso que nos prende, eu acho, a um lugar. Então são coisas bonitas que tem. Pô, tá todo final de semana para a praia. Eu fui em 2020 e fiz a mesma coisa.
praticamente fazia a mesma coisa. Tá deteriorado, mas, puxa, que legal ir para a praia, não? Você passa fica um monte de coisa pela cabeça ali, Sim. né? E como que sua mãe vive hoje? Olha, minha mãe vive bem. Ela tem ela tem estabilidade, ela tem seu dinheiro na conta e ela consegue viver bem. Ela tem uma boa qualidade de vida. Ela Dinheiro tem- não bolívares lá. Ela tem dólar em algum lugar, não é bolívares. Sim, não, porque o tem bolívar dinheiro perde fora. valor. Todo claro. mundo assim, quem Sim. tem por lo menos um mínimo, tem o dinheiro fora, tem uma conta fora Claro. da Venezuela. Mas, Esse negócio Juan, de... Hã? acho que é a curiosidade de todo mundo, assim, sua mãe é aposentada, de onde vem essa receita dela? Não é aposentadoria, né? Porque a gente viu aposentadoria lá. Não, a aposentadoria ferrou. É. Assim, meu pai se aposentou no ano 99. E assim, a aposentadoria de meu pai, em teoria, deveria ser, vou dar números, não? Era aproximadamente uns 3 mil, 4 mil dólares por mês. Ok. E hoje em dia, eu acho que minha mãe deve receber 5 dólares máximo. É, porque dá 130 bolívares a aposentadoria hoje, que dá mais ou menos 5 dólares e 30 centavos, mais ou menos na cotação 5 de dólares hoje. ao mês. Boa. Bom, vou ser bom em números. A gente chegou a ver extrato. A gente chegou a ver extrato de professor aposentado Agora, com ganhando 5 dólares praticamente. mas assim, meu pai fez dinheiro, tinha dinheiro guardado fora, sabe? E assim, o venezuelano sempre ficou com essa... A gente pensa um pouco diferente a vocês, não? Porque a gente sempre desconfiava no país e de alguma forma ou outra você abria uma conta fora, sempre teve dinheiro fora, né? Tá. E nos anos 90 a gente passou por um efeito dominó quando foi intervenido o Banco Latino, né? Aí faliram como 15 bancos ao mesmo tempo e as pessoas aprenderam a que ter dinheiro na Venezuela não era tão bom. E aí muita gente começou a poupar fora, né? Pelo menos guardar o dinheiro debaixo do colchão, né? Sim. É diferente aqui. Aqui o pessoal investe localmente, tem investimentos, né? Hoje sim, né? Mas é raro ver um brasileiro que, por exemplo, abra uma conta nos Estados Unidos, né? Então, eu trabalho no mercado financeiro, né? E hoje eu vi, e já de uns 4, 5 anos para cá, você teve um crescimento dessa cultura do investimento, até de manter uma parte fora. Mas é um processo que começou. É o que a gente estava falando. Pensa que a estabilidade do real veio de 94. Até 99 que teve a desvalorização do real. Até lá era 1 para 1 fixado, pelo governo... que é artificial, tanto que depois veio tudo a desvalorização. Então, são 20 anos aí de investimento em que é muito novo isso na história de um país. Sim. Né? Então, assim, o brasileiro ainda, é o que a gente estava falando, o brasileiro pensa em longo prazo em 2 dias, sei lá, exagerando, mas 1 ano é longo prazo para o brasileiro, né? Claro. E talvez o venezuelano, mais lá na frente, quando o governo mudar, ou quando isso chegar, também vai passar por esse processo de aprendizagem, porque são marcas que a gente carrega de uma geração, Sim. né? Marcas inflacionárias, marcas de moeda desvalorizar, que você carrega por uma vida inteira. Que talvez você precise de 2, 3 gerações do venezuelano quando isso mudar para falar, cara, beleza, vamos confiar na moeda local. Demora. Não, demora muito, não? E isso que você aprende desde criança, não? Aí você saca Exato. dinheiro, qualquer dinheiro, pá, troca em dólar. Exato, exato. Essa é a realidade. Sabe um ponto também que nos chamou muita atenção lá? Ok. Se você analisar, o Fábio mostrou uma pesquisa para mim, que se você analisar o número de homicídios a cada 100 mil habitantes, é praticamente o dobro do Brasil. 40 por 100 40 mil. por 100 mil habitantes. Em São Paulo acho que está em 5 e no Brasil média de 20. Então, Estamos falando de que ano? tá falando acho que 2020, né? Se não me engano, 20, 21. Porque agora deve estar muito menos. Então, é aí que eu vou chegar. Ah, Não, tá. é um anuário que não é oficial do governo, porque o governo já não solta dados oficiais já há alguns anos. Sim. Mas é um documento de 2021. Bom, o ponto é que é o dobro da do Brasil, né? Isso. E 6 vezes mais. Não é? 6 vezes mais, 8 vezes mais do que São Paulo. São Paulo. Enfim. E- Só que ao sair na rua, desculpa, já te passo. Só que ao sair na rua, falando de pequenos furtos e roubos, eu me senti muito mais seguro na Venezuela do que lá. Eu aqui, meu escritório é na Faria Lima, eu não tiro o celular do bolso quando eu saio para almoçar. O carro da minha mulher é blindado.
Lá a gente andava, e a gente foi aqui no Brasil Paralelo, com celular de última geração, não sei o que, filmando na rua. Foi o nosso desconhecido ou realmente esse tipo de roubo melhorou muito lá? Essa é uma boa pergunta. A Venezuela, ou pelo menos Caracas, nos anos 2008, 2009, chegou a ser o país mais violento do mundo, a cidade mais violenta do mundo. E estava concorrendo com São Pedro de Sula. Não sei se sabe, São Pedro de Sula é Salvador. Sei, já vi o noticiário que tem as maras. Que tinha, bom, já estão todos presos, em teoria. E durante aquela época, 2008 até 2014, a situação estava super complicada. Assim, era normal o sequestro. Em 2008, tive 2 amigos, 2 conhecidos que foram sequestrados e morreram. Só um parênteses, eu fui em 2009 para Caracas e realmente no hotel os caras falaram para mim, não saiam na rua. E foi uma diferença muito grande do que a gente viveu agora, essa última vez. Era sequestro para pedir resgate para família. Não, era resgate tipo assim. Sequestro. Ernesto, um amigo meu, sequestraram a mãe e ele não era uma pessoa que tinha tanto dinheiro, tinha certo cash flow. Tinha praticamente uma empresa que fabricava bolos. Uma empresa pequena, bem familiar. E estavam pedindo $50.000. Aí ele conseguiu dinheiro, entregou dinheiro, encontrou a mãe o dia seguinte em outra cidade, a cidade satélite de Caracas. Depois sequestraram o pai de uma amiga minha. Até hoje não acharam o corpo. E ela estava disposta a dar dinheiro. Tinha outra pessoa mas era uma pessoa com mais dinheiro e a negociação chegou a $2 milhões. Ou seja, era tão comum que você tinha isso no seu ciclo de amizade. Em 2015, o André, um amigo meu, foi sequestrado. Ele era dono... Bom, a família dele, são família palestina. Eles têm uma fábrica de plástico. Ele foi sequestrado e pagaram $500.000 por ele. Caramba. Então, teve uma época que ficou muito forte. Que foi o que aconteceu, que a situação foi em pique e todo mundo saiu do país. Estamos falando de que tem 8 milhões de pessoas fora da Venezuela. De uma população que era de 35 milhões, ou seja, nós estamos falando de 20% da população. E não sei se você lembra, 2007, quando tinha trânsito. Era uma cidade para o tamanho... Absurdamente era de trânsito. louco. Assim, eu lembro de eu entrar nos bairros Altamira ou Palos Grandes ali, bairros ruazinhas estreitas que eram caóticas. E os carros na calçada e a buzina com tudo. Eu olhei e falei, cara, isso aqui é o caos. Eu tenho essa memória. E eu falei para ele, chegando agora na Venezuela, eu falei, é outra Caracas. Outra Caracas. Todo mundo foi embora. Inclusive foi uma curiosidade que eu tive e perguntei para o venezuelana. E nesse tema da segurança também, sobre o sequestro, perguntei para um cara que estava com a gente lá na equipe do documentário, um venezuelano. Falei, cara, e o sequestro agora? Por que não acontece? Aí ele falou, cara, a demanda caiu tanto que os sequestradores foram embora, cara. Os caras não tem grana. Ou seja, a situação melhorou porque as pessoas empobreceram. Ou seja, melhorou. Olha que louco. Agora está meio começando, mas não era aquele fluxo de dinheiro que tinha antes. Antes era, sequestra $500.000, aí você resolvia a tua vida. Agora eles, $10.000. Sabe, $10.000 não é nada. Não é nada. Mas a realidade foi de que todo esse pessoal saiu do país. Sabe, tem gente boa no exterior, mas também tem gente ruim. Claro. Então, por exemplo, países como Peru agora tem já quase 2 milhões de habitantes de venezuelanos dentro do Peru. E existe uma guerra campal interna, assim. Tem muita gente que está dando a briga forte, como que não suportam venezuelanos. Porque tem gente boa como ruim. Como mas lugar. É engraçado, não? Você vê todo motoboy em Lima... Você fala malandro venezuelano, assim, para brincadeira, e eles se respondem, porque são todos venezuelanos, né? Chévere. Então é engraçado, né? Mas você concorda com essa visão que Caracas dá para se sentir mais seguro na rua do que em São Paulo? Só fica esperto. Mas... Só fica esperto e tem cuidado com os lugares onde vai. Se você, por exemplo, vai para Higuerote, vai de dia. Sabe, esse negócio de noite, eu não iria, né?
Aí tem 50 mil seguranças aí cuidando do negócio, mas... Então, mas você falou de sequestro. Agora vamos descer mais pra base. Roubo de celular. Por Pequenos exemplo, delitos. Eu saio pra almoçar, a gente sai pra almoçar muito junto de final de semana com as famílias. Já é normal em São Paulo, você vai num bairro bom de São Paulo, sabe aqueles restaurantes que tem mesa na rua? Você não deixa o celular mais na mesa. Porque o cara passa de bicicleta e leva embora. Na Paulista aí pega. Na Paulista, aí... exato. Muito. Só que lá não. Lá a gente não teve problema andando, por exemplo, em Sabana Grande, assim, no passeio lá, lotado de gente andando, a gente com o celular na mão. Demos sorte ou não, entendeu? Saindo de sequestro. Pequenos... Perfeito. Mais um pontinho, só para dar mais um input aqui. E eu via também as pessoas andando nos carros, no trânsito, com o vidro aberto e relógio assim, segurando assim, e as pessoas não ficam olhando. Eu ficava observando as pessoas, assim. Abre o celular na rua, eu não via as pessoas, assim, no Brasil. Aí os caras entram dentro de uma loja para poder ver uma mensagem. Ok. Cara, ir para Venezuela me disse muito mais de Brasil do que da própria Venezuela. Como a gente é refém do nosso comportamento preventivo. Te vou contar de uma lembrança que vai explicar tudo. Em 2018, fui a buscar uma colega que trabalhava nas Mercedes. Não sei se vocês lembram. A gente ficou nas Mercedes. Bairro top, né? Bairro top. Aí estava a sede de Herbalife. Ela era gerente de RH de Herbalife. A gente chegou. Quando eu estava buscando ela, tinha um motoboy que passou e tinha uma moça que tinha uma bolsa, que estava andando no meio da calçada e pegou a bolsa. O cara que estava na frente fechou o motoboy. Não sei, danada, apareceram 50 pessoas e começaram a linchar a pessoa. Eu juro, começaram a linchar que dava dó. O ladrão. Tinha um cara... O ladrão. Não dava dó, não. Não, é que às vezes... Cara, às vezes a gente tem que você tem que apiedar um pouco porque a situação não é tão boa. A situação foi tão forte que eles pegaram... Tinha um cara que colocou a moto no meio da calçada e começou a pular em cima da moto e quebrou a moto. Não, foi uma coisa assim, que a polícia chegou... Você tá extravasando uma série de coisas ali. Pensa que em 2018 você tá acabado de sair do negócio da escassez, né? Então, essa é uma situação de escassez. Então, a gente não sabe se a palavra é dó... Claro, eu não justifico nenhum tipo de roubo, né? Mas foi uma situação meio complicada. O cara quase saiu morto, não? O polícia falou... O polícia falou, gente, não matem o cara. Por favor, não linchem, mas não matem. Sabe? Então, praticamente, as pessoas começaram a tirar medo do ladrão. Aí gritavam, ladrão, filho da mãe. E todo mundo começava a perseguir o cara. E assim rolou uma acontecia. justiça social ali já. E virou uma justiça social em Cuyagua, que é uma das praias onde a gente acampava antes, era super hippie. As pessoas deixaram de acampar justamente por isso. Um dia pegaram um ladrão e quase mataram um ladrão. E os níveis de castigo que tem assim de justiça social são hardcore, não é? Sim. Uma vez vi um ladrão de moto e os vídeos que passam são coisas assim que provocam vomitar, não? Mas praticamente o cara com um machado cortando os dedos da pessoa para que não roube mais. Cara, eu cheguei em 2018 a achar, este povo, não, sabe, eu já não me sentia venezuelano, cara. E não era que não me sentia venezuelano, sino que era outro mundo. Eu via meus amigos que para eles era uma coisa de dia a dia, né? E eles trocavam aqueles vídeos, não? E não é que isso é para que aprendam as pessoas, sabe? Mas é que a fome leva a situação de, assim, de selvageria do ser humano, né? Você chega no teu instinto fome, mais animal. A pessoa vira selvagem, cara. Sabe? Vira selvagem. Era outra coisa, não? Eu me assustei essa época, não? Para mim foi uma mudança grande, sabe? Você acha que isso impactou nesse sentimento de segurança que a gente teve agora, depois de um tempo aí, né? Gerou um comportamento de tipo de... Sim. De... Medo, receio. De coação nos ladrões? Claro. Porque as pessoas perdem medo, sabe? Perdem medo total. Cara, assim, foi surpreendente, assim, andar lá com a sensação... Tipo, sabe, como brasileiro, você já tá... Quando você põe a mão no celular, você observa quem te viu diferente... O cara que passou e olhou vai voltar. Você tem essa percepção. Olha, em Lima cara, agora... lá era diferente, assim, do que eu sinto em São Paulo. Em Lima tem muito venezuelano trabalhando. E eu estava justamente fazendo uma gestão, estava procurando uns papéis.
E tem um lugar onde conseguia tirar as xerox e tinha vários venezuelanos trabalhando. E aí tinha uma menina que estava fazendo umas compras aí e já chegou um menino de boné, com o boné escondido, né? Dá pra ver que era venezuelano ele, não? E aí outro venezuelano falou, que passou, mi pana? Me dá todo. Porque ele sabia que ia roubar. E o cara se assustou e saiu correndo. Então a gente já conhece, sabe, esse tipo de estereótipo questão, ali. estereótipo, né? Bom, acho que é isso, né? Cara, assim, pra mim foi um verdadeiro ensinamento. Eu gostaria de voltar, sabia? Claro, Porque quando você volta, a gente vai ver com uma outra ótica tudo que a gente viu agora. Sabe? Você analisa diferente. Então você vai analisar, de repente, a gente já não vai mais com medo do roubo. Então a gente vai analisar por quê? Por que isso? Como é que tá o comportamento? Você vê, né? Eu acho que é importante. Você volta com uma outra visão, né? Minha sugestão é ir pela fronteira. Sabe, pegar Boa Vista, mas não ficar na fronteira. É conhecer, por exemplo, Santa Helena e Guairén, que é um mundo completamente diferente a Venezuela. Porque tem um mercado, e tem um mercado de ouro meio estranho. E depois tem um lugar indígena, uma cidadela, não sei como chamar, um povoado hippie, que chama El Paují. E um lugar lindo. Do lado da Venezuela. Não, é na Venezuela, dentro da Venezuela. Aí, se vocês recorrem 500 metros, começa a mineria. E aí vocês podem pegar uma realidade como o que está acontecendo, né? E assim, tem muito indígena que... E a verdade é que nessa região é mais Pemon. Que eles, por questões de fome, o que eles praticamente começam a entrar na mineria. E a mineria é legal. Aí eles pegam ouro e praticamente vendem em outros locais. Os indígenas. Então aí, os indígenas. Então aí você começa a ver algumas questões que começam a encaixar com o que está acontecendo na fronteira com o Brasil. E aí, se vocês tiverem um pouco de coragem, pegar carro e ir até Caracas por esse caminho. Não Quantos quilômetros dá? Olha, saindo da Gran Sabana, que é um lugar lindo, sabe? Porque um parque nacional, vale a pena ficar aí pelo menos um tempo, porque é lindo. Que é na fronteira. É na fronteira, sabe? É a capital das cachoeiras, tudo cheio de cachoeira, né? Mas voando daqui para eu chegar a Gran Sabana... Chegam a Boa Vista. Boa Vista. De Boa Vista dá para pegar um táxi desses, cobram R$60, R$100, que Tá são lá. 200 quilômetros, você chega lá. Aí teria que combinar com alguma pessoa, ou provavelmente com alguém que consiga pegar vocês e fazer o roteiro e levar para Caracas. E aí vocês vão conhecendo as cidades. Mas é rápido, não? Passa uma noite em Ciudad Guayana e de Ciudad Guayana para Caracas são umas 6 horas. É rápido, não? Mas uma rota perigosa também. A rota perigosa vai desde a Gran Sabana até Ciudad Guayana, porque é o caminho da mineria. Então, tem um lugar chamado El Callao, que é onde praticamente exploram muito ouro. Mas assim, se vocês vão com outros carros, dá para ir, sabe? Sim. Eu já fui. Não é uma coisa assim que... Não sei. Eu acho que vocês poderiam pegar uma aventura... É mais uma aventura. Não? Você fez já? Já. Eu gostaria muito de conhecer... Com Mad Max. Gostaria muito de conhecer a fronteira ali e ver essa realidade de perto ali. Cara, estamos encaminhando para o fim aqui. Eu queria te perguntar aqui também sobre expectativas que você tem para a eleição ali. E já emendando na pergunta. Do Brasil, da Venezuela. Da Venezuela. E qual que é o caminho para a mudança da Venezuela, na tua opinião? Se você acredita no caminho via eleição, se você enxerga que isso não vai virar, se tem outro. Assim, uma eleição com os termos como está não vai dar. Não dá. Quais termos exatamente? Não tem nada acordado. Eles tentaram fazer uns acordos, mas em lugares que são mais inimigos da oposição, não? México, Noruega, são mais países pró-socialistas. Não vai dar em nada. Assim, eu acho que antes que isso, a Venezuela precisa de um líder. Sabe? Um líder que chame gente. Porque hoje em dia ninguém dá bola. Vocês perceberam, existe uma indiferença grande. Sim.
Então, antes de entrar em uma eleição, você precisa de um líder primeiro. E esse líder vai ter que debater e vai ter que negociar a nível internacional. Mas a eleição como está agora, essa eleição é uma eleição fraudada, sabe? E o Guaidó que a gente entrevistou, ele murchou, né? A população já... pelo que a A gente popularidade sentiu, a dele popularidade derreteu, dele né? Derreteu muito. E assim, lamentavelmente, sim, poderá ter as melhores intenções, mas não é uma pessoa preparada. E assim, não quero dar crítica política, não, porque assim, ideia, são as pessoas que eles estão lá, não? Sim. Mas uma pessoa que quase foi sequestrada, mas ao mesmo tempo teve um apoio dos americanos, e aí ele consegue dar voltas na Venezuela como ele quiser. Aí ele sai do país. Ele viajou por toda a América Latina, visitou todos os países da América Latina, inclusive Paraguai. E o cara não visitou Estados Unidos. Por que não visitou Donald Trump? Esse é o principal aliado que você deveria ter. Ele não fez isso. Então tem questões assim que eu acho que voltamos com aquela questão do nojinho estético, não? Que Bolsonaro é que ele é diferente, não é o estilo. Não gosto de entrar em questões políticas, mas eu acho que existe muito desse nojinho estético, não? E as pessoas têm que aprender. Tinha um nojinho em relação ao Trump, por exemplo? Você acha que tinha um nojinho com o Trump? Eu acho que sim. Sim. Na minha análise, acho que sim. Acho que ele tinha mais uma admiração pelo mesmo Obama. Aí praticamente acho que foi a mulher que perguntou para ele se ele gostaria de conhecer alguma pessoa, e ele fala a Michelle Obama, sabe? Tem que ter cuidado, não, quando você fala, não, e sobretudo com uma pessoa que te pode apoiar, né? Sim. Então eu acho que o mesmo governo norte-americano, ele tinha um interesse de fazer algum tipo de operação, e não foi feito por causa da oposição interna. E a oposição da Venezuela está se organizando para vir com um candidato único agora, que deve ser a Maria Corina, talvez. Eu acho que deveriam se organizar para achar um líder, não para se postular uma candidatura que não vai funcionar a nada. Porque, na sua concepção, a candidatura... É roubado. A eleição já é fraudada. É fraudado. Esquece disso. Estão queimando energia ali. Estão queimando energia, sabe? E o pior de tudo que se postular uma candidatura é oficializar a Maduro. É a realidade, né? Então, a gente não pode entrar numa eleição sem ter os termos apropriados. Sim. Se em 2000 Você já entra perdido. Hã? Se não tem os termos, você já entrou perdendo. Entra perdendo. Eu fui membro de mesa em 2003. Eu também fui meio militante, não? E eu fui observador de mesa, e uma questão que era importante, que foi negociada naquela época, era a questão de impressão de boleta. Então, mas era tudo mais manual. Aí a máquina imprimia a boleta, você colocava na caixa. Aí ao final do dia pedia para o pessoal, vamos abrir a caixa. Vamos abrir a caixa e vamos contar. Então aí você fazia a contagem entre todos, né? Então você precisa ter certos termos. Em 2013, em teoria, Capriles ganhou contra Maduro. E ele praticamente entregou a eleição. E foi uma diferença de 50 mil votos. Ao final, acho que 4 anos depois, as Marmatic, do mesmo pessoal da Dominion, eles fizeram uma delação premiada. Eles que é a empresa que faz as urnas eletrônicas. Eles admitiram que teve pelo menos uma fraude de 1 milhão de votos. E lá é igual ao Brasil? Tem a urna eletrônica sem recibo? Tinha recibo. Tinha recibo. Fizeram recontagem? Não, é que... Cara... Essa eleição que foi do referendo, eu fiz a contagem porque eu estava reunido e eu insisti. Tinha pessoas da oposição que insistiam. De briga, não, vamos ler a caixa. Vamos a 12 da noite lendo. Sim, não, sim, não, sim, não. E fizemos toda a contagem e verificamos que deu tudo certinho. E a gente, depois dessa, a gente pediu para fazer uma contagem, pelo menos a pegar uma amostra. Eles criaram uma resistência naquela época. O CNE, que era o Tribunal Supremo Eleitoral, fez resistência... Conselho Nacional Eleitoral, né? Isso, Conselho Nacional Eleitoral. Eles fizeram uma resistência para
para fazer a contagem. Então, vamos pegar uma amostra aleatória. Não, a gente vai pegar uma amostra aleatória da nossa própria caixa. Não, olhem, aqui está, a amostra aleatória. E aí eles pegaram seus próprios números. Uma questão que foi... Tem todos os poderes juntos ali e não quero falar de teoria de conspiração, mas casualmente o prédio onde estava a Conselho Nacional Eleitoral, que é uma das torres do Parque Central, se incendiou. Ah, que coincidência. Então, a gente não sabe se isso aqui... Coincidências acontecem, gente. Eu não quero falar de que... não estou falando nada aqui, mas teve um incêndio. E se incendiou um prédio gigantesco e... Justo esse. O Juan... Nessa época. Um pouco depois. 5 meses depois. Claro. Antes não adiantaria, né? As eleições são fraudadas na Venezuela. A própria oposição, a gente via nas pessoas que a gente conversou do mundo político que também não tem muita expectativa em reverter isso pelo cenário político, que é o que você está falando aqui também. Nós andamos nas ruas lá, falamos com ricos, classe média, subimos 2 favelas lá da Venezuela, inclusive a maior favela da América Latina, que é Petare. A gente não encontrou um apoiador do regime. E aí eu te pergunto, cara, qual a saída para a Venezuela? Uma revolução popular, de sair quebrando pau na rua? De onde vai vir isso, cara? A quebradeira do pau na rua foi em 2017. Não funcionou. Não é que não funcionou. Saiu o Capriles e falou, vamos dar uma parada aqui, o tempo decidirá quando será o momento apropriado. Segunda vez que o Capriles faz a mesma coisa. Então, eu acho que esse era o momento. Inclusive, eu conheço pessoas que trabalham dentro do governo e eles falavam assim em off que esse foi o governo sentiu pressão forte. Sabe? Sentiu. 2017 foi o momento. E foi perdido. O pessoal se decepcionou completamente. Ou seja, a melhor chance da Venezuela é através de uma revolta popular. Eu acho que a maior chance seria... Então, todo mundo está dependendo que chegue dos Estados Unidos, faça uma invasão e resolva o problema. Essa é a realidade, né? Tínhamos também outra questão que... Bom, tinha o governo de Guaidó, que eles, em teoria, tinham uma receita externa por meio de Citgo, que é a empresa petroleira. Tinha muitos militares que estavam fora. Eu acho que é um pouco mais difícil entrar uma entrada mais, sabe, que a gente mesmo faça um tipo de milícia, não é? Não sei, eu sinceramente vejo o negócio muito complicado, né? Não saberia falar se seria uma negociação, mas assim, eu acho que o primeiro passo é ter um líder. Se não temos um líder bom, não se vai chegar a fazer nada. Ela deságua, né? Você não tem líder, qualquer movimento deságua. Eu vejo, nessa linha do que você está falando, tem uma pesquisa que o Luiz Vicente mostrou do Data Analysis pra gente, que ele falou que há 1 ano atrás, quando se perguntavam para o venezuelano qual era o tópico mais importante para ele, em primeiro lugar, com 50% dos votos, era a política. Hoje caiu para a 14ª posição, com 6% dos votos. Ou seja, realmente as pessoas perderam a tesão na política, o tesão. E isso vem pelo deságue também do Guaidó, que era representante, era como é que fala? Aceito, reconhecido por mais de 60 países. A gente teve a oportunidade de entrevistá-lo. Ele se diz um partido progressista. Eu não tenho nada não compactuo com o progressismo, nem com as ideias econômicas dele, mas foi um papo assim, foi um papo interessante. Até porque eu perguntei lá para Maia, que é a braço direito dele, eu falei, vocês se intitulam um partido progressista. E foi um papo legal, porque eu falei, olha, eu não sou progressista, eu não apoio isso, mas vamos aprender um com o outro. E ela super aberta, foi muito legal. Eu falei, vocês como partido se consideram de centro-esquerda e progressista, vocês apoiam a liberdade individual do cidadão se armar? Ela falou, sim. Então olha só que interessante. Por isso que eu voltei naquele discurso lá de esquerda e direita, porque um partido de centro-esquerda no Brasil é veemente contra a liberdade individual do cidadão se armar. Sabe qual é o problema, Munsa?
A questão é de que as pessoas não sabem o que é direita e esquerda. Esse foi o meu ponto quando eu falei pra você direita e esquerda. É um Lá papo não que não existe se direita, tem na Venezuela. né? Não existe isso ainda lá. Não, e que você Tem- pergunta tem- para qualquer pessoa, tem ele é de prioridades direita, antes. não? E também como que você fosse um neonazi, né? Exato, por isso porque ainda o conceito não está formado, porque tem prioridades. Na pirâmide de Maslow, você tem prioridades ainda antes de discutir esquerda e direita. A prioridade talvez seja, me deixa viver só em paz, mesmo que você continue aí, partido, até que você caia. Mas aí que está o problema. Eu não eu não quero um quita-te-tu para poner-me eu, como fala em meu Claro, país. é. Eu não quero ter vamos tirar o governo de Maduro 6 para por ter meia dúzia, funcionários como públicos. fala aqui. Exatamente. A gente precisa, número 1, de reduzir o Estado. Esse é o primeiro passo que precisa a Isso no Venezuela. mundo. Hã? Isso no mundo. No mundo, mas sobretudo na Venezuela. Não? Sim. O problema é que a gente tem o caminho perdido. A direita tem um caminho perdido porque com a esquerda você tem poder de barganha. E esse é o grande problema. O que seria o poder de barganha? Eu tenho uma empresa e consigo contratar certas pessoas. Então eu consigo ganhar mais votos com isso. Então eu tenho um sindicato ao meu lado, tenho um monte de coisas ao meu lado. O cara de esquerda fala, não, liberdade individual e cada um que se vire. Sabe? Uma coisa que me chamou a atenção, até pra gente terminar esse papo é bom, né? Mas Sim. eu acho o seguinte. Uma coisa me chamou a atenção com essa prisão desse cara que era dono da empresa da Ferrari. Esse cara, ele era da PDVSA, Sim. Petróleo de Venezuela. Ele foi pego com 34 milhões de dólares dentro da casa dele em dinheiro em espécie. E ele era dono daquela ATP, que é a construtora que está construindo uma série de prédios ali, nas Mercedes e tal, né? Como a gente falou ao longo desse episódio aqui. Esse cara, ele pertencia ao governo, afinal de contas, ele era do diretor da PDVSA. Será que não está seguindo mais ou menos o caminho da União Soviética, onde isso aqui vai ruir por dentro, porque eles começam com briga interna e talvez a queda venha por eles mesmo? Olha, eu acho que, bom, uma questão que é importante, isso foi um ponto interessante. Algo que a gente tem que entender na Venezuela é que toda entidade pública vive de comissões. O mais alto cargo, por exemplo, o judiciário, um juiz de alto nível, ganha $70 ao mês. $70 ao mês, você não vive com isso. Na Venezuela, para viver decentemente, hoje em Caracas, são uns $400. Que é o que ganha uma empregada $400 doméstica. hoje é o preço da cesta básica, tá? A cesta básica custa $400 hoje. Então, uma empregada doméstica ganha $400, mais ou menos, e rala. Ela ralando todo dia. Um funcionário público de alto nível ganha $70. Então, como você poderá entender, todo o sistema do governo ganha por meio de comissão. Tá Eu para sair da Venezuela, eles não me queriam deixar sair, tinha que pedir uma autorização especial. Aí eu conversei com uma pessoa e ele naquele momento me pediu $15. E praticamente, e assim, eu falo abertamente, e isso sou compliance officer, cara. Sabe? Mas é a única forma de sobreviver. E essa foi a única maneira como consegui sair do país, senão não tinha como. E alegavam o quê? Qual que era a restrição? Não, que você precisa ter teu pisca-alerta. você precisa ter teu passaporte venezuelano. E você estava saindo com o peruano. Em teoria, eles tinham que entregar uma carta para eu ir e entregar a carta, só que não tinha papel para a carta. Sabe? É uma questão que a corrupção mata completamente todo o sistema. Então, quando a gente fala de PDVSA, de empresas energéticas, para você fazer qualquer tipo de negócio, tem um monte de empresa externa, tem testaferros que ganham comissão. Então, todos que estão lá dentro no sistema ganham comissão de uma forma indireta ou outra. Na minha opinião, eu acho que o caso desse senhor, do Tarek, não vou falar o nome, eu acho que foi uma negociação com os Estados Unidos. Porque ele está sendo procurado também. Ele está procurado, são $10 milhões de entrega da pessoa. Recompensa. Eu acho que de alguma forma ou outra Maduro está negociando com o governo americano para que comecem a levantar as sanções. Essa é a minha opinião. Mas assim, eu acho que todos estão com as patinhas sujas aí dentro. Não? Por lo menos todo o sistema funciona dessa forma. Isso é um está bom corrompido. ponto, viu?
Bom ponto. Não sei. Boa tese. Ou provavelmente também existe outra tese de que o mesmo Tarek está negociando com o mesmo governo, ou ele quer entrar quer entregar a Maduro e acharam ele... O Tarek é membro do governo que era amigo do cara Tarek é o vice-presidente que foi do preso. governo. Que era amigo do cara que foi preso, que era o Era dono o da Ferrari. Aham, É. Tessaferro. Era Era só um vice-presidente laranja. da República. Era só um laranjinha dele. Então, eu acho que existe... A gente não sabe bem o que aconteceu, mas tem uma briga de alto Gigantes nível aí, ali. de gigantes aí Sim. dentro. Não sabemos o que aconteceu. Aí não sei se vocês viram o vídeo das meninas que moravam em Dubai, no prédio, uma menina assim toda gatona. Olha como estou vivendo, graças a... E elas eram testa de ferro. Aí, posteriormente, apareceram todos os envolvidos vestidos com jumpers laranjas, como se estivessem nos Estados Unidos, não? É uma cena bem ridícula, patética, não? Porque voltaram todos presos assim como se fosse a prisão de El Salvador, mas eles todos de laranja, não? Se almejas, não? Aí eles sentam em, sei lá, umas cadeiras que parecem cadeira de festa, não? Uma coisa assim que dá uma vergonha, né? É um circo, cara, sabe? Uma Sim. coisa de loucos. É uma coisa de loucos. Mas assim, muita gente vive de comissão. Bom, praticamente, para trabalhar no governo e sobreviver, você tem que ganhar, tem que ter uma Bom, segunda receita. Eu soube, a gente vai terminando, mas soube a gente teve um cara que nos acompanhou, também não vou dar o nome dele porque ele pediu, eu falo com ele no WhatsApp, ele mandou ele vai aparecer bastante no filme, mas com a cara tapada. Ele é policial na Venezuela, ele ganha $30 por mês. E ele largou esses 7, 8 dias que nós ficamos lá. Ele não trabalhou para ficar sendo nosso segurança lá. É. E aí eu falei para ele, como você para todos os dias? Ele falou, anarquia. Ninguém liga. Tanto faz, ninguém liga. Tá Tá largado. Policial, perdida, hein? cara. Policial. Então, Aí eu- e obviamente, ele ganhou, a gente pagou para ele $190 por dia, Por né? dia. Pra nos acompanhar, tinham 2 carros com motorista e tudo mais. Imagina, o salário dele é 30 por mês e ele ganhava 190 por dia no trabalho extra. E aí nós perguntamos, falei, cara, se você faz o que faz aqui e ganha isso, cara, o que te prende pra você ficar no horário comercial todo dia ganhando $30, $40? Depende do cargo que você faz. Se você é, por exemplo, um juiz, você tem muito poder. Sim. Mas- Se você trabalha em uma entidade onde as pessoas controlam as pessoas entrar e sair do país, você tem certo poder, né? Sim. É o poder Eu falei, da barganha, né? Se amanhã ou depois vier outras pessoas aqui, você acompanha elas e dá outro Pelé aí no trabalho, eu falo, eu dou meu jeito aqui. Eu falei, cara, é uma grande bagunça. Tem. É uma zona. O cara é capaz de ficar 30 dias e, tipo, faltar no trabalho 25 pra fazer uma grana extra e foda-se. É isso. Não, funcionário público trabalha assim. Eu fui me vacinar com a vacina de febre amarela porque tinha que ir para Panamá depois e não tinha como sair. Cara, isso foi um parto. E para pegar o certificado da vacina, aí eu tinha que pegar 10 pessoas para poder vacinar elas, né? Então aí levei 5. Aí depois tive que pagar aos seguranças que estavam na frente para que se vacinassem com a febre amarela, sabe? Tem coisas ridículas aí no dia a dia. É isso. Isso aí. Boa, Boa. obrigado. Esse papo se estenderia durante muito tempo. Não, ainda, a gente não Ainda pode, mais tá não, muito não vivo. Não. terminaria aqui, né? Obrigado pela presença aí. Acho que Por foi favor. muito legal. Acho que a gente conseguiu levar um pouquinho mais aí sobre a Venezuela para quem tá assistindo. Não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e em Compartilhar. breve compartilhar. E em breve sai um documentário quentinho aí com o Brasil Paralelo sobre a nossa experiência na Venezuela. Obrigado. Obrigado, Juan. Não, que isso. Valeu. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado. Boa.